Que a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos, a partir de hoje, em alguns vídeos, tratar exatamente da mãe de Jesus, da mãe de Deus, Maria, aquela que foi escolhida pelo Pai para gerar no seu ventre o Filho Jesus. A importância de Maria, a grandiosa importância dela para o cristianismo e para as nossas vidas. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos tratar de Maria como a nova Eva, aquela que trouxe para o mundo, no seu ventre, a redenção, a salvação e definitivamente o remédio para os nossos pecados. Todos nós sabemos, está lá escrito no capítulo 2 do livro de Gênesis, que Deus, ao criar o Jardim do Éden e colocar no Jardim do Éden o primeiro casal, Adão e Eva, ele fez uma advertência de que eles poderiam viver ali a sua paz, mas fez uma recomendação de que eles não deveriam comer do fruto da árvore do bem e do mal. E isso era uma recomendação importante, porque através dessa recomendação nós não experimentaríamos o pecado. E através de uma serpente, do inimigo, do demônio, a serpente induziu Eva e, consequentemente, Adão a comer da árvore, do fruto da árvore do bem e do mal. E no início da história da humanidade, nós experimentamos o mal, a entrada do pecado. E através da entrada do pecado, toda a humanidade foi contaminada pelo chamado pecado original. E esse pecado original também nos colocou no estágio de que o nosso corpo passou a sofrer a corrupção, a ser vulnerável ao mal e ao pecado, e nós vivemos, a partir daí, num mundo da escuridão, num mundo em que experimentamos o mal, em que vivenciamos as aflições, em que tivemos grandes tempestades em nossa vida. Então foi através de Eva, a primeira procurada pela serpente, que nós nos contaminamos com o pecado. E aí o grande desafio, o que fazer? Mas o nosso Deus, todo misericordioso, o nosso Deus de amor, o nosso Deus de justiça, o nosso Deus de verdade, o nosso Deus que é a perfeição das perfeições. Já no princípio de tudo, tinha um projeto original para a restauração das nossas vidas. É muito importante isso. A história de Deus com a humanidade repete a história de Deus conosco.
nós passamos na nossa vida pelo pecado, pela escuridão, pelo mal que nós fazemos, mas nós temos a luz que é Jesus, que veio para nos redimir, para restaurar a nossa vida e para nos conceder a salvação. Então Maria é a nova Eva. Maria trouxe para nós um grande presente, o maior presente da restauração da humanidade. Aquilo que era escuridão tornou-se luz. Aquilo que era tempestade tornou-se calmaria. Maria, a nova Eva, ela é tratada na história da igreja desde o princípio. Já no primeiro século, ou melhor, no início do segundo século, São Justino, o Mártir, que era um pagão, um homem versado na filosofia, o Justino, na sua formação acadêmica, ele passou pela escola peripatética, passou pela escola peripatética, que era a escola de Aristóteles, ele passou pela escola de Platão, ele esteve com os estoicos, também uma outra escola filosófica expressiva. Ele também estudou na escola pitagórica, na escola de Pitágoras. Era um homem muito culto, mas estava nele sempre um vazio. E ele encontra no cristianismo o que ele procurava. E foi no seu encontro com Cristo, Jesus, que Justino, ele se tornou cristão e um expressivo cristão. E o Justino, ele morava em Roma, mas é nascido da Samaria. E na história de Deus, nós verificamos o significado da Samaria. Logo após a morte de Salomão, na antiguidade, no Velho Testamento nos é revelado isso, há uma divisão do reino de Israel. 10 tribos se dividiram de duas e foram criados 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel formado por 10 tribos e o reino de Judá formado por 2 tribos. As tribos de Israel. E Samaria era a capital do reino de Israel, que era considerado o reino do mal, o reino do pecado. Samaria era a cidade do pecado. E foi exatamente em Samaria que nasceu Justino. E Justino foi um dos primeiros santos, primeiros padres da nossa igreja, que defendeu com muita ênfase, com muito entusiasmo, com muito conhecimento a fé cristã. Ele inicia a apologética. A apologética, na verdade, é uma defesa racional, fundamentada da fé cristã. Ele foi um advogado, Justino foi um advogado brilhante na defesa da fé cristã. E por isso ele lançou 2 livros importantes, 2 obras importantes, Apologética 1 e Apologética 2,
que foram livros e fundamentos importantes da fé cristã, fundamentada, e exatamente essa fé fundamentada, né, combateu duramente o judaísmo, mostrando que a fé cristã era diferenciada do judaísmo e tinha como fundamento Cristo Jesus, o Messias, o Filho de Deus vivo. Além da Apologética 1 e Apologética 2, o São Justino, ele em 160 depois de Cristo, ele lançou uma obra intitulada Diálogo com Trifão, o diálogo com Trifo. Esse Trifo ou Trifão era um judeu, em que ele fundamenta o cristianismo e mostra que o cristianismo é diferente do judaísmo. Isso ajudou a igreja cristã a se solidificar durante o tempo. Então, a doutrina escrita por Justino, ela foi fundamental para que a igreja construísse os seus próprios pilares, os seus próprios fundamentos e se separasse do judaísmo e ficasse como uma religião própria, uma religião fundamentada no Messias, naquele que veio redimir, salvar a humanidade. Então, estas obras do Justino são obras importantíssimas para a história do cristianismo. Mas ele também, dentre as suas apreciações, ele revela pela primeira vez a Eva nova, a nova Eva. Ou seja, Maria é a nova Eva. Por Eva do passado, do princípio da humanidade, entra o pecado. Por Maria veio a redenção e a salvação, o remédio para o pecado. E ele então diz que Maria é a nova Eva. Maria é exatamente aquela que veio corrigir o erro do passado. A Maria veio demonstrar o amor de Deus pela humanidade, porque através de Maria veio o Redentor do mundo, o Messias, Jesus. Então aí a importância de Maria na nossa vida de cristão. Então, diz a história que Justino nasceu no ano 100 depois de Cristo e morreu em 165, morreu inclusive como mártir. Foi executado pelo imperador Antonino Pio porque resistiu à perseguição dos romanos. E ele disse: sou cristão e não abdicarei do cristianismo. E por isso ele foi açoitado, foi flagelado e depois degolado, porque não renunciou ao cristianismo. Defendeu que Jesus é o Messias, Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E por isso ele tinha uma grande intimidade com o Evangelho e ele era um dos divulgadores de que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, era o único caminho a seguir. Então, o testemunho de Justino, mártir, é uma marca dos padres antigos, dos santos da igreja que fundamentam o cristianismo no mundo. E ele
pela primeira vez, denomina Maria como a nova Eva. Então, no século II, primeiro século após o desaparecimento dos apóstolos e do próprio Paulo, que se tornou depois apóstolo por Jesus, que o escolheu, vieram os demais, os apologistas, apologéticos, que foram aqueles que sustentaram a fé cristã, já com base em todos os escritos da igreja. Naquele tempo de Justino, ainda não existia a Bíblia. Já existiam os livros dos profetas, o Salmo, né, o Pentateuco, já os primeiros evangelhos, os evangelhos, as cartas de tudo, mas não havia ainda, né, a organização da Bíblia Sagrada. Mas ali já se começava, né, a se formar a igreja que hoje nós temos no mundo, a Igreja de Cristo Jesus. Muito bem. Ainda no século II, um outro santo e padre importante, São Irineu de Lyon, que nasceu em Esmirna, na Ásia Menor. Irineu, ele foi amigo, teve uma convivência, foi discipulado por Policarpo, bispo de Esmirna. Policarpo foi um amigo íntimo de São João, que foi o último apóstolo a viver. Então, São João deve ter exatamente morrido no início do século II, porque pelos os nossos estudos, as nossas pesquisas, João escreveu o Apocalipse em torno de 96 depois de Cristo, né? Então, Policarpo foi uma das pessoas que viveu a intimidade de João, acompanhou de perto, né, os escritos de João, o Evangelho, as 3 cartas de João, o Apocalipse. E foi exatamente com ele que Irineu teve sua formação cristã. E Irineu foi um dos grandes santos da igreja, um dos padres da igreja, muito importante, porque ele, baseado nos seus estudos e nos seus fundamentos, ele combateu as heresias. Ele escreveu uma densa obra chamada Contra as Heresias, em que as heresias, ou seja, o que são heresias? Heresias são ensinamentos, são doutrinas contra a fé cristã. Então, o São Irineu também foi um advogado do cristianismo, porque ele combatia. Quando aparecia uma heresia, ele imediatamente, fundamentadamente, ele combatia essa heresia. Escreveu uma obra densa, uma obra grande, condensada em vários volumes, 5 volumes. Esta obra, deixada por São Irineu de Lyon. Por que de Lyon? Porque depois ele vai para Lyon, né, por orientação de Policarpo, e depois se torna bispo de Lyon. Então, São Irineu de Lyon, na verdade, ele é de Esmirna, né, e foi discipulado, né, teve sua formação com Policarpo, que era um homem muito fundamentado. Também ele teve uma convivência com Papias, ou Pápias, que também foi um colega de Policarpo, e eram amigos, né, confidentes e muito próximos
de São João, evangelista, escritor das 3 cartas e do Apocalipse. Então o Irineu, né, em 180, né, depois de Cristo, ele escreve essa obra importante, né? Dizem que ele já vinha escrevendo com o tempo, mas a história indica que foi em 180 que ele divulga a sua obra contra heresias, em que ele combate todas as heresias do seu tempo, né? Então, por exemplo, a história dos santos do passado, dos padres do passado, está na patrística. Existe uma obra, a patrística, que foi escrita por muitas mãos e que depois foi condensada numa obra. Por exemplo, a editora Loyola tem a coleção da patrística, são 59 volumes. E tem, por exemplo, outras editoras que têm número menores de volume, mas também que condensam a obra da patrística, né? E nessa obra da patrística, no volume 3, trata exatamente de São Justino, e no volume 4, trata da história, do pensamento também de Santo Irineu de Lyon. Então, Santo Irineu, ele também confirma na sua doutrina, nos seus estudos, nos seus escritos, que Eva, a nova Eva, é Maria. Maria, ela veio exatamente para corrigir o pecado do passado. O pecado que Eva cometeu, que era uma mulher, foi corrigido pela nova mulher e coloca Deus como restaurador da humanidade, o redentor da humanidade, que faz gerar pelo Verbo, né, Jesus, o seu Filho unigênito, para nos salvar da chaga do pecado. Então São Irineu confirma isso, né, colocando Maria como a nova Eva. Já no século IV e numa parte do século V, Santo Agostinho também trata de Maria como a nova Eva. E ele diz que Maria, ela veio exatamente desatar o nó do pecado. O nó que foi dado com Eva no princípio da humanidade é desfeito, é desatado por Maria, que traz no seu ventre o Redentor da humanidade, que é Jesus Cristo. Então, já aí no século XIII, com Santo Tomás de Aquino, também Maria é colocada como a Redentora, a Mãe de Deus. Enfim, ao longo da história da Igreja, Maria, não é, ressaltada como aquela escolhida por Deus, né, como Mãe de Deus. Não que Maria tenha gerado a Deus, mas Deus a escolheu como mãe. Uma mulher simples, de um povoado chamado Nazaré, na Galileia, foi escolhida por Deus para gerar o Deus homem, Jesus, o Filho de Deus unigênito, e que também era Deus. Porque o nosso Deus, como nós sabemos, nós cristãos sabemos, é o Deus trino, é um Deus único em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E foi exatamente através do sim de Maria. O Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1, né, ele diz lá, quando Maria diz o sim, quando Maria recebe
o anjo Gabriel, que vem dizer que ela foi escolhida, aquela jovem virgem, que já era anunciada pelo profeta Isaías, não é? Pelo profeta Miqueias, pelo profeta Zacarias, por Jeremias, já era anunciada no Antigo Testamento. Maria recebe a visita do anjo Gabriel, que vem anunciar, e quando Maria diz assim, o sim, eis aqui a serva do Senhor. Então, enquanto Eva foi desobediente e não aceitar a recomendação de Deus, Maria é obediente ao Senhor quando ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Ela disse o sim a Deus e foi obediente. Então, o pecado entrou pela desobediência de Eva, que depois convenceu Adão a seguir comendo o fruto da árvore proibida, concebendo o pecado, é através do sim de Maria, da obediência de Maria, que o mundo é redimido com a vinda de Jesus, que se tornou homem como Deus. Jesus homem, Jesus Deus, que veio redimir os nossos pecados. Jesus, a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Depois nós vamos tratar de Jesus, o novo Adão. Jesus, que é a nossa referência, é o fundamento do cristianismo, é o fundamento da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa vida. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, como ele mesmo se autoproclama. Então Maria é a nova Eva. Maria foi aquela que foi escolhida por Deus, como no dizer de Santo Agostinho, foi aquela que pela obediência desatou, desfez o nó da desobediência feita por Eva. Então ela é a nova Eva, é a nova redenção, porque o nosso Deus é um Deus restaurador, é um Deus que nos redime do pecado, é um Deus que se coloca para nos redimir de todos os pecados. Quando nós estamos caídos, a mão redentora de Deus nos levanta. Então, assim como nós caímos pela desobediência de Eva, nós somos redimidos pela obediência de Maria. Então, Maria, Mãe de Deus, Maria Redentora, Maria obediente ao Senhor, esta Maria que teve o privilégio de ser a Mãe de Deus, de ser a escolhida de Deus, ela nos ensina a história da obediência. Então, a primeira lição que nós recebemos de Maria é a Maria obediente ao Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso Senhor Jesus, que o nosso Deus, que a luz do Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos ser sempre obedientes ao Senhor. Que sejamos sempre servos e servas do Senhor. Amém.